Olá, tudo bem? Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao curso promovido pelo CEAJUDE do Conselho Nacional de Justiça, que vai envolver o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento e as suas funcionalidades, voltado exclusivamente para membros e servidores do Ministério Público. É um prazer ter você conosco. Eu gostaria, então, de me apresentar. O meu nome é André Turma Delbim Ferreira, eu sou promotor de justiça em Minas Gerais, sou coordenador regional das promotorias de defesa da educação e defesa do Triângulo Mineiro da criança e do adolescente. É um prazer ter você conosco, mas acima de tudo, né, acima dessas qualificações técnicas, eu sou um aflito com a situação de crianças e adolescentes sem convivência comunitária e sem convivência familiar, especialmente. De maneira que esse curso, né, foi pensado para que os colegas do Ministério Público, os servidores do Ministério Público, também pudessem refletir, além de conhecer todas as funcionalidades do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, também pudessem fazer uma reflexão acerca da efetivação do direito de convivência familiar e comunitária de crianças e de adolescentes, que tem sido uma preocupação constante do Ministério Público, tem sido uma preocupação constante de diversos fóruns de promotores e promotoras de justiça Brasil afora, acerca desse tempo, né, uma preocupação muito especial com o tempo que crianças e adolescentes têm perdido nos acolhimentos institucionais, longe das suas famílias, vivendo uma situação de absoluto abandono pela falta justamente da concretização desse direito fundamental previsto constitucionalmente. Então, nós teremos 2 encontros, né, 2 módulos, que cuidarão de temas que fundamentalmente vão buscar que os colegas possam ter alguns instrumentos ou possam refletir, né, que a gente possa contribuir para essa reflexão acerca de instrumentos de efetivação desse direito de convivência comunitária e familiar de crianças e adolescentes, especialmente no campo do acolhimento, como diminuir o tempo de acolhimento, como potencializar que crianças e adolescentes possam ficar o menor tempo possível nas instituições de acolhimento, e para isso a gente vai estabelecer uma metodologia e depois, nos outros encontros, vocês vão ter oportunidade de conversar com a Isabelle, que é justamente uma das gestoras do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento e que vai poder mostrar para vocês, mostrar para os senhores, internamente como é que esse sistema funciona, quais são as suas funcionalidades, quais são as ferramentas que estão à disposição do Ministério Público e de que maneira vocês podem e devem acessar esse sistema para poder, inclusive, fiscalizar, para poder, inclusive, conhecer mais a fundo todos os processos envolvendo crianças e adolescentes acolhidos nas comarcas de vocês, no lugar onde vocês estejam trabalhando. Então, da nossa parte, a gente vai fazer um grande apanhado sobre o tema da convivência familiar, que vai envolver alguns temas. Vai envolver o tema do acolhimento, em primeiro lugar, depois a gente vai falar um pouquinho de reintegração familiar, vamos falar um pouquinho de acolhimento familiar, vamos falar da questão da ação de destituição de poder familiar, nesse nosso primeiro encontro. Basicamente vai ser essa o nosso conteúdo, e depois no segundo encontro a gente vai falar mais a fundo de estratégias em relação à adoção direta, programas de visibilidade, entrega legal e apadrinhamento afetivo. Então, basicamente esse vai ser o conteúdo desses nossos encontros, que nós dividimos em dois módulos, aí, 2 encontros de aproximadamente 2 horas, 2 horas e meia, justamente para que não fique uma coisa muito, muito cansativa. A gente espera que vocês possam, então, aproveitar, que vocês possam refletir, compartilhar conosco dessas angústias e possam ter instrumentos práticos para qualificar, para poder aprimorar a nossa atividade dentro dos nossos processos, dentro das nossas comarcas, trazendo, então, uma melhor efetivação para o direito à convivência familiar de crianças e adolescentes. Eu vou tomar a liberdade de compartilhar com vocês uma apresentação que a gente fez, que está à disposição, também vai ficar à disposição de vocês, para a gente poder
começar as nossas conversas. Então, aqui, né, a gente vai falar um pouquinho do papel do Ministério Público na convivência familiar de crianças e adolescentes. Nesse primeiro encontro, a gente vai falar fundamentalmente de acolhimento nas suas várias vertentes e de ação de destituição de poder familiar. Nesse curso, o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento e suas funcionalidades para o Ministério Público. Então, como eu disse, nesse primeiro encontro, a gente vai fazer um panorama sobre a convivência familiar de crianças e adolescentes, vamos falar um pouquinho de acolhimento, de reintegração familiar, e a DPF, Ação de Destituição de Poder Familiar, especialmente a questão da liminar, da antecipação de tutela na ADPF. E aí, no nosso segundo encontro, né, no segundo módulo, a gente vai falar de adoção, adoção direta, entrega legal, apadrinhamento e programas de visibilidade. Muito bem. Nesse começo, talvez a gente chova um pouco no molhado, né, porque, afinal de contas, a gente está falando de um direito que é muito decantado, um direito que é muito comentado, que é muito mencionado em toda a atividade de promotores de defesa da criança e do adolescente, promotores de infância e juventude, mas que a gente precisa concretizar, mas que a gente precisa conhecer um pouco mais a fundo para a gente poder entender melhor quais são as consequências da ausência da convivência familiar e comunitária. Talvez a maneira melhor que a gente consiga de compreender a importância da convivência familiar para as crianças e para os adolescentes seja pensar nos prejuízos que a ausência desse direito causa para o desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes. A gente poderia dizer, e seria até um pouco óbvio, falar que a convivência familiar ela tem prioridade absoluta, está lá prevista como um dos direitos do rol do artigo 227 da Constituição Federal. É um direito público subjetivo, ou seja, ele pode e deve ser demandado, ele pertence, né, a crianças e adolescentes, portanto, pode ser exigido e demandado do Estado. É uma condição primária para o desenvolvimento da pessoa humana, ela não consegue se desenvolver adequadamente se não houver um espaço de convivência familiar. Ela, claro, dá início ao processo educativo e colabora para a formação da identidade e para a construção da personalidade dessa criança e desse adolescente através dessa sensação de pertencimento, de que ela pertence a um lugar, de que ela possui referências de apego positivo, de afeto que são positivas e que ali ela encontra um porto seguro para o desenvolvimento das suas aptidões, das suas capacidades e das suas competências. Então, a convivência familiar ela é absolutamente fundamental. E quanto mais cedo, né, quanto de crianças mais novas a gente está falando, mais isso é significativo, mais a convivência familiar ela é importante. E aqui eu gostaria de trazer um pouco dessas reflexões a respeito da importância do tempo, o quanto o tempo ele é fundamental, porque o tempo ele vai ser um fator, o tempo primeiro, ele passa diferente para crianças e para adultos, né? Crianças entendidas aí também como crianças e adolescentes na normativa internacional, né? Não há essa divisão de crianças e adolescentes, as normativas internacionais vão falar só em crianças, então, se eventualmente eu falar aqui só em crianças, não entendam como um conceito apenas restritivo, né, de pessoas menores de 12 anos de idade. Quando eu eventualmente disser só crianças também procurem abranger os adolescentes. Então, mas especificamente aqui, quando a gente está falando de primeira infância, ou seja, do 0 ao 6, nessa faixa que vai do 0 aos 6 anos de idade, é fundamental que haja convivência familiar, que ela tenha esses pontos de referência, né? O cérebro nessa fase, nessa primeira fase da vida, ele tem uma plasticidade enorme, né? A gente aprende aí até os 3 anos de idade, aproximadamente 90% do que a gente vai aprender até o resto da vida. Então, essa fase, né? Essa fase de você ter um ambiente de proteção, um ambiente de estímulo, um ambiente de desenvolvimento que possa ser um ambiente pacífico, que possa ser um ambiente acolhedor, que possa ser um ambiente de proteção efetivamente, ele é fundamental para que esse desenvolvimento aconteça. Tanto que o marco legal da primeira infância, né, a Lei 13.257 de 2016, fala da importância do acolhimento familiar e também
da importância do estabelecimento de vínculos estáveis, mesmo nas hipóteses de acolhimento institucional, né? Isso que está lá previsto no artigo 34, parágrafo 3º, e no 92, parágrafo 7º do ECA. Quando a gente está falando, né, de desenvolvimento e da importância do tempo e dos prejuízos que a longa permanência nos espaços de acolhimento institucional causam, a gente gostaria, então, de fazer a referência a essa pesquisa de Harvard que menciona os órfãos da Romênia, né? Já é uma pesquisa bastante conhecida, mas ela nos aponta uma equação que é tenebrosa, uma equação que realmente é muito preocupante quando a gente vê situações de longa permanência no acolhimento institucional de crianças e de adolescentes. Essa pesquisa ela foi feita com esses órfãos da Romênia, né? A Romênia ela tinha um sistema de acolhimento muito precoce e durante muito tempo, muito prolongado. Então, houve essa constatação de que grandes períodos de acolhimento levavam a um déficit no desenvolvimento de crianças e adolescentes, e chegou-se à seguinte equação: para cada 4 meses de acolhimento, haveria o prejuízo de 1 mês no desenvolvimento. Olhem que coisa, se a gente consegue concretizar, consegue imaginar que crianças e adolescentes passam anos e anos e anos dentro dos acolhimentos institucionais. Para cada 4 meses de acolhimento, eu tenho a perda, eu tenho o atraso de 1 mês no desenvolvimento dessa criança e desse adolescente, nos mais diversos aspectos, né? Trazendo aí enormes déficits cognitivos e vários deles irreversíveis. Baixo QI, probabilidade de distúrbio psicológico, redução da capacidade linguística, inaptidão para o desenvolvimento de vínculos afetivos. Isso vai refletir na dificuldade que a gente tem para a adoção de crianças mais velhas, especialmente aquelas crianças que passaram um largo espaço de tempo nos acolhimentos. Elas têm dificuldade de estabelecer vínculos afetivos, elas passaram por situações de rotatividade, não só dos outros acolhidos, né, que entram e saem, né? A gente sabe da volatilidade que existe em relação aos acolhidos, né? Eles entram e saem, são reintegrados, outros são adotados e outros permanecem por muito tempo. O ideal é que o acolhimento fosse transitório, absolutamente excepcional, provisório e transitório, mas a gente sabe que em muitos casos não é isso que acontece. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. E até a questão do crescimento físico mesmo, né? As crianças que passam muito tempo nos acolhimentos, elas são menores, elas não conseguem desenvolver até a questão do crescimento físico. O hormônio do crescimento ele fica prejudicado. Então, a gente precisa, quando estamos falando de convivência familiar, a gente precisa ter uma preocupação constante com o tempo. O tempo ele é fundamental. O tempo aqui, como a gente está vendo, joga contra a criança. E aqui eu não estou falando só da questão da adoção das crianças mais velhas, porque a gente sabe que quanto mais tempo a criança vai ficando no acolhimento, mais velha ela vai ficando, menos interessante, por assim dizer, ela vai ficando para o cadastro de adoção, né? O perfil dos pretendentes à adoção, ele ainda tem essa questão etária muito premente, hoje aí em torno dos 8 anos de idade. Então, se a criança vai ficando mais velha, menos pretendentes à adoção vão se interessando por ela. Mas eu estou falando de uma outra situação, eu estou falando da própria permanência, da permanência em si da criança no espaço de acolhimento, fundamentalmente quando a gente está falando de acolhimento institucional, que é muito mais gravoso do que o acolhimento familiar. A gente também vai falar disso daqui a pouco, mas esses prejuízos eles acontecem de maneira muito mais sentida, de maneira muito mais visível naquelas crianças que permanecem em acolhimento institucional. E a gente tem um índice, hoje, se nós pegarmos todas as crianças e adolescentes que estão acolhidas no Brasil, apenas 5% estão em acolhimento familiar. Então, a gente está falando desses prejuízos relativamente a 95% das crianças que estão acolhidas, né? A gente está falando aí de quase 30 mil crianças, estamos falando aí de cerca de 28.500 crianças nesse bojo de acolhimento institucional. Então, quanto mais tempo a gente deixa essas crianças em acolhimento, mais a gente está causando prejuízo para ela. Então, a gente precisa ter sempre essa visão.
sempre essa sensibilidade de compreender que, não obstante a medida de acolhimento ela seja uma medida protetiva, ela seja uma medida que vise a proteção dessa criança e desse adolescente, ela é uma medida que viola direitos. Por isso que ela é tão drástica, por isso que ela é tão excepcional, por isso que ela é tão provisória, por isso que ela tem que ser tão transitória. Porque, em nome de uma proteção, a gente está violando o direito de convivência familiar, violando o direito de convivência comunitária e causando esses prejuízos. Então, por isso que a gente precisa usar de maneira muito excepcional. Para isso, a gente tem que ter fluxos estabelecidos, para isso, a gente tem que ter o controle dos prazos do acolhimento de maneira muito séria e muito correta, muito segura, porque a gente precisa compreender, né, o Ministério Público e o sistema de justiça como um todo precisa compreender que, não obstante seja uma medida protetiva, ela é uma medida protetiva que viola direitos e que gera prejuízos. Quanto mais tempo deixarmos as crianças e adolescentes no acolhimento institucional, mas de maneira geral no acolhimento, a gente vai estar causando esses prejuízos que eu acabei de narrar para essas crianças e para esses adolescentes. Então, essa medida ela realmente precisa ser absolutamente usada de maneira excepcional. Vou falar aqui um pouquinho, então, do acolhimento e da reintegração familiar, para a gente falar um pouco de como a gente tem, né? Vamos começar a falar de estratégias de implementação e efetivação de convivência familiar, né? E a primeira delas é evitar os acolhimentos que são desnecessários. Buscar não acolher crianças onde o acolhimento não seja absolutamente necessário. Por quê? Porque o lugar de criança é em família. O lugar da criança crescer é em família. Não só por conta da obrigatoriedade que nós temos, né, de garantir esse direito, mas por todos esses prejuízos que a gente acabou de ver. A medida de acolhimento é uma medida protetiva, mas que gera prejuízos, que viola direitos. Não é à toa, então, que o ECA garante o direito à convivência familiar, né, explicitando que ele deve ser exercido prioritariamente na família de origem ou na família extensa, e é importante a gente ter muito bem presente o conceito de família extensa. A gente vai falar disso quando estivermos falando de reintegração familiar, né? Não é qualquer parente que se habilita a ser família extensa, e, excepcionalmente, em família substituta. Quando a gente está falando em família substituta, estamos falando de guarda, tutela ou adoção, mas quando a gente está falando de acolhimento, a gente vai falar fundamentalmente no instituto da adoção. Então, a gente eventualmente vai trocar essa expressão família substituta por família adotiva, porque quando a gente está falando de acolhimento, notadamente é disso que a gente está falando, né? Então, esse encaminhamento para o serviço de acolhimento, seja na modalidade institucional, seja na modalidade familiar, ele é absolutamente provisório e excepcional, com função de proteger e não de punir, né? Muitas vezes a gente vê determinados equipamentos utilizando uma ameaça do acolhimento, né? Se você não obedecer o seu pai e a sua mãe, nós vamos te acolher. Se você não respeitar, a gente vai te acolher, usando o acolhimento como uma medida punitiva, e a função dela não é essa, né? Não há um caráter de restrição de liberdade. A gente tem que fugir, romper o paradigma do abrigão que a gente vivia no Código de Menores, né? As instituições totais, como o FEBEM e FUNABEM, hoje não é isso, são serviços profissionalizados e que devem garantir ao máximo a convivência familiar e comunitária dessas crianças e desses adolescentes. Então, o acolhimento, por definição legal, ele é essa forma de transição, ele é absolutamente transitório, ou da reintegração familiar, seja na família de origem, na família natural ou na família extensa, ou, não sendo possível, para um rápido encaminhamento para a família substituta, para a família adotiva, né? A gente está falando normalmente de adoção na impossibilidade da reintegração na família de origem ou na família natural, na família extensa. A competência, ela é exclusivamente judicial, então aí a gente começa a lidar com as questões ligadas ao fluxo. Nós temos um problema de fluxo que é muito grande, que é muito sério. Basta, né, que os colegas façam um levantamento
seja nas audiências concentradas, ou seja mesmo um levantamento através de uma análise qualitativa dos acolhidos que possuem nas suas comarcas, qual é a origem dos acolhimentos? Quem é que acolheu essa criança? Ela veio via ordem judicial ou ela veio via acolhimento direto do Conselho Tutelar? Se a maioria vier pelo Conselho Tutelar, então é fácil diagnosticar que nós temos aí um problema de fluxo instalado na comarca. Por quê? Porque o acolhimento via Conselho Tutelar, né, sem ordem judicial, ele é absolutamente excepcional. Ele é absolutamente excepcional. Ele só serve para aquelas situações de flagrante, né, como a gente chama, de flagrante de situação de risco, onde você não tem como recorrer ao sistema de justiça, e não é isso que acontece na maioria dos casos. Na maioria dos casos, os acolhimentos são feitos em dias e expedientes normais, ou ainda que durante a noite, com a presença do plantão. Então, o que a legislação prevê é que, se o conselheiro tutelar, se o conselho tutelar notar uma situação que vá desaguar num afastamento do convívio familiar, ele não pode acolher diretamente. Ele deve comunicar incontinenti o Ministério Público para o ajuizamento, então, da ação de afastamento de convívio familiar ou ação de aplicação da medida protetiva de acolhimento, que deve também ser despachada liminarmente pelo juiz da infância, ou o juiz que tiver de plantão. A gente precisa modificar essa lógica. Por quê? Porque senão a gente continua trabalhando com exceção como se fosse regra, trabalhando com o acolhimento feito pelo Conselho Tutelar como se isso fosse o correto. E não é. E não é. O acolhimento via conselho, ele é absolutamente excepcional, emergencial. Para os casos cotidianos, para os casos de todos os dias, o fluxo é acionamento do MP, esse relatório aí do Conselho Tutelar, indicando a necessidade da aplicação da medida de acolhimento, o acionamento do MP, que vai então ajuizar a ação de acolhimento ou ação de afastamento do convívio familiar, e aí modifica isso para cada lugar, né? Cada lugar tem uma nomenclatura para essa ação. O importante é que é uma ação judicial com contraditório, com ampla defesa, e que vai ser encaminhada para o juiz da infância, que vai decidir liminarmente se essa medida requerida pelo Ministério Público é cabível ou não. Então, a gente precisa aprimorar esse fluxo. Em vários lugares, a gente vai precisar implantar esse fluxo, porque vocês vão concordar comigo, os senhores vão concordar comigo, que muitas vezes é mais fácil, né? A gente cria uma certa zona de conforto para o sistema de justiça quando a gente delega essa questão do acolhimento para o Conselho Tutelar. Se o Conselho Tutelar entender que é caso de acolhimento, ele vai lá e acolhe, e a gente, posteriormente, vai validar ou não, vai avaliar ou não essa necessidade. Só que não é isso que a lei prevê, né? A gente está falando de uma das mais gravosas medidas protetivas, uma das mais drásticas medidas protetivas, né? Que tem competência, né, de reserva judicial, ou seja, a competência para a sua aplicação é exclusivamente judicial, e a gente está invertendo a lógica, né? A gente está transformando a exceção em regra. Então, faço aí esse apelo aos colegas para que verifiquem como está o fluxo implantado na comarca de vocês, e se for o caso, ajustem esse fluxo para que a gente possa, então, começar a trabalhar com esses pedidos de acolhimento com a mesma urgência que a gente transita o réu preso, com a mesma urgência que a gente transita as ações de medicamento, ou seja, isso na infância é a prioridade máxima. Não há nenhuma ação que seja mais prioritária do que aquela que vai romper um direito fundamental garantido na Constituição a título de prioridade absoluta do que o do afastamento do convívio familiar através da medida de acolhimento, seja ela institucional, seja ela familiar, de maneira que a gente precisa dar essa urgência, a gente precisa construir esse fluxo adequadamente nas nossas comarcas, e com isso a gente evita acolhimento desnecessário. Essa é uma medida que serve para a gente poder avaliar essa situação do conselheiro tutelar, achar que é caso de acolhimento ou não. Eu já peguei situações, né, sou promotor de justiça, como eu disse, há 20 anos, a grande maioria deles dedicados exclusivamente para a infância,
Então, a gente acaba visualizando situações que são absolutamente esdrúxulas, né? E uma delas foi essa, né? Havia um pai e uma mãe que estavam se separando e estavam disputando a guarda do filho. E aí, um pai fala mal do outro, a mãe fala mal do pai, o pai fala mal da mãe, e o conselheiro tutelar não teve a menor dúvida, né? Acolheu a criança. Os dois pais querendo ficar com a criança, e sem nenhum dado concreto de que a permanência com um ou com o outro lhe causaria situação de risco, né? Olha que saída inusitada e totalmente fora do que se espera. Aqui não era uma questão de abandono, era o contrário, né? Os dois pais estavam querendo, e aí, meio que salomonicamente às avessas, o conselheiro não deixou nem com um nem com o outro e acolheu a criança. Nem procurou família extensa e acolheu a criança. Claro que isso não é caso de acolhimento, essa questão da guarda, né, tem que ser dirimida, e se a criança não tiver em situação de risco, inclusive, não é nem pelo juízo da infância, pelo juízo da família, né, de acordo lá com a regra do artigo 98 e do 147 do ECA. Não tem situação de risco, não cabe a atuação da vara da infância, né? 147, 148 do ECA. De maneira que essa saída foi a pior possível, né? Dois pais querendo a criança e a criança acaba sendo acolhida. Então, a estratégia de se implementar esse fluxo, que não é um desejo, né? Não é uma vontade, não é um capricho, é o que a lei estabelece como sendo fluxo, né? Então, a gente não pode fugir disso, isso é uma obrigatoriedade para a gente. Ela tem como um efeito benéfico, inclusive, evitar acolhimentos que sejam desnecessários. Eu vou falar um pouquinho aqui de acolhimento familiar, porque essa é uma questão importante, que tem sido objeto de uma mobilização por parte dos ministérios públicos, dos estados, né, do Ministério Público também, do Distrito Federal, enfim, do Ministério Público brasileiro. Apesar da gente ter, né, uma previsão, uma preferência estabelecida desde 2009, através da Lei 12.010, já no ECA, a gente implantou muito pouco acolhimento familiar, né? A gente vê muito pouco acolhimento familiar implantado, tanto que, como eu disse, apenas 5% das crianças e adolescentes acolhidos no país estão em regime de acolhimento familiar, né? Estão em serviço de acolhimento familiar. O número, nessa data, né, em que nós estamos gravando esse curso, dezembro de 2021, é de 1.467 em acolhimento familiar, de um total de quase 30 mil crianças e adolescentes acolhidos, né? E aí vem a pergunta, né, qual que é esse alcance da preferência? Porque a lei fala que o acolhimento familiar deve ser prioritário em relação ao acolhimento institucional, preferencialmente o acolhimento familiar. Tá, mas tudo bem, e aí? Como é que isso tem que ser construído? Quem é que define qual tipo de acolhimento deve ser implantado em cada lugar? E há um movimento muito grande, claro, especialmente quando a gente vê os prejuízos que o acolhimento institucional causa, que é absolutamente urgente a gente aumentar o número de acolhimentos familiares, né? Os programas de acolhimento familiar, os serviços de acolhimento familiar, é uma urgência que nós temos, nacionalmente falando, para que a gente saia desse número vergonhoso de apenas 5%. Isso é uma definição, claro, que é do gestor, porque a política é municipal, mas nós devemos fazer essa incidência para aumentar o número de acolhimentos familiares, para que a gente possa diminuir, então, o número de acolhidos institucionalmente e para que a gente possa também fazer o acompanhamento dessas linhas de cofinanciamento. Justamente esses 3 pontos são o contido, né, são o objetivo e o objeto da recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público número 82, lançada em agosto de 2021, determinando essa necessidade de aumento, de incremento dos serviços de acolhimento familiar. Isso deve ser alguma coisa que o Ministério Público tem a obrigação de fiscalizar, a obrigação de instigar o gestor a fazer essa mudança. Não é uma mudança que deve ser feita
com base num argumento de que é mais barato, porque o acolhimento familiar, de fato, é mais barato que o acolhimento institucional. Se a gente pudesse fazer um paralelo entre sistemas, né, o acolhimento institucional, ele é a UTI neonatal do SUS, né? Ele é o equipamento mais caro, mais complexo dentro do Sistema Único de Assistência Social, né? Então, o acolhimento institucional, o acolhimento, de maneira geral, ele está para o SUAS, do jeito que as UTIs estão para o SUS, né? O equipamento mais complexo, mais caro, e ele é caro mesmo, ele tem que ser caro, justamente por causa da sua alta complexidade, justamente por conta da necessidade do atendimento de todas essas demandas de crianças e adolescentes afastados do seu convívio familiar. São os casos mais graves que a gente recebe mesmo. Então, ele tem que ser caro, né? Um equipamento estruturado dentro dos parâmetros da NOB-SUAS, né, da NOB-RH-SUAS, ele é realmente mais caro. Mas se a gente for comparar, o acolhimento familiar, ele é menos caro do que o acolhimento institucional, mas esse não deve ser o argumento. Normalmente a gente sabe, né, que é um argumento que é muito sedutor para o gestor municipal, mas a gente sabe que o fundamento ele é outro, ele é muito mais em relação à questão do prejuízo que o acolhimento institucional causa para crianças e para os adolescentes, né? Então, ele minora os danos do acolhimento institucional, o acolhimento familiar diminui esses danos, porque no acolhimento familiar, aquela criança ou aquele adolescente vão estar num ambiente menor, com menos pessoas, com uma possibilidade de uma atenção individualizada, de um estímulo individualizado, no acompanhamento escolar individualizado, com o estabelecimento de vínculos de afeto. O afeto não é ruim no acolhimento familiar, ele só não pode ser aquele afeto que vai gerar o vínculo da adoção, por isso há uma diferença muito grande, né, uma diferença conceitual do acolhimento familiar para a adoção. O acolhimento familiar, ele vai seguir todos os princípios do acolhimento institucional, ele também tem que ser provisório, excepcional, temporário, transitório. A gente não pode, né, e aí a gente entra nessa fase dos cuidados, né, o que a gente tem que ter cuidado com o acolhimento familiar? O primeiro é não criar uma zona de conforto para a gente, do sistema de justiça. A gente achar que porque a criança está num acolhimento familiar, ela está protegida, está bem, a gente pode deixar ela lá por muito tempo. Não pode. Acolhimento familiar é provisório, é temporário, é excepcional e transitório. Então, o lugar da criança é numa família que vai ser sua para sempre, seja ela família natural ou extensa, seja ela uma família adotiva. Mas muitos lugares acabam caindo, né, nessa ilusão de que, pelos danos do acolhimento familiar serem menores do que os do acolhimento institucional, a gente pode deixar as crianças e adolescentes lá por muito tempo, ou por mais tempo que seria o necessário, porque lá ela está protegida, lá ela está em família. E aí o problema é de se chamar o acolhimento familiar de família acolhedora. Isso gera essa confusão, né? Não, ela está em família acolhedora. A confusão é tão grande ao ponto do STJ utilizar para convolar a adoção irregular essa preferência de que não, é melhor ela estar em família do que ela ir para o acolhimento. A gente vai falar disso quando estiver falando das adoções diretas e vai falar disso quando estiver falando da liminar em ADPF. Mas, né, essa preferência é usada, inclusive, pelo STJ de maneira absolutamente equivocada, é verdade, para convolar adoções irregulares. Isso é lamentável. Isso é lamentável porque é uma confusão enorme entre os institutos. Por isso que a gente precisa ter cuidado. Família acolhedora, apesar do nome dar a ideia de que a criança está em família, é uma família que não é dela e que não vai ser dela. É uma família que está com ela dentro de um serviço, acompanhada por uma equipe técnica e sob todos esses princípios de provisoriedade, excepcionalidade, temporariedade e transitoriedade, né? Ou encaminhamento ou reintegração familiar ou colocação em família adotiva. O segundo cuidado é justamente a implantação só porque o preço é menor, e aí a gente cai naquela esparrela da licitação de menor preço, em que o serviço é mal prestado. A gente continua
tratando de um equipamento de alta complexidade. Então, ele precisa estar muito bem estruturado. Apesar de, sim, financeiramente ele ser mais barato, nem por isso a qualidade do serviço deve ser menor. Ou a vigilância que nós temos que ter em relação ao serviço deve ser menor. Não deve e não pode. O serviço tem que ser bom, tão bom quanto, ou tão especializado quanto um acolhimento institucional. Porque ele se baseia pelos mesmos princípios e tem a mesma complexidade, que é a alta complexidade, dentro do SUAS. Causando menos prejuízos? Sim, por isso a sua preferência legal, mas não descurando dos prazos, da necessidade de fiscalização, da necessidade de acompanhamento e monitoramento das equipes em relação às famílias, justamente por quê? Porque em programas de acolhimento familiar, serviços de acolhimento familiar que seguem a ótica da licitação do menor preço, né? Ou seja, você só contrata porque é mais barato e a qualidade não é tão boa, a gente acaba tendo situações que vão descambar, por exemplo, a burla ao cadastro de adoção. Acolhimentos familiares que acabam ficando permanentemente, e aí as pessoas vão gerando aquela expectativa, vão gerando um vínculo que ultrapasse, transborda o vínculo que seria necessário e aceitável dentro do acolhimento familiar. Então, isso é muito sério. O acolhimento familiar, ele precisa ter uma qualidade muito boa para evitar esse tipo de risco. Quais as saídas? Preparo das equipes e monitoramento constante das famílias, né? É o que mais protege e garante que um acolhimento familiar seja um acolhimento familiar bem executado. Nós estamos falando aqui da qualidade da execução desse serviço. É o preparo constante, não só o preparo inicial, mas um preparo constante das equipes e o monitoramento dessas famílias que estão inseridas naquele serviço. Falar um pouquinho aqui de reintegração familiar, porque também é uma das estratégias para a diminuição do tempo de acolhimento, né? A gente falou aqui da importância do fluxo para se evitar acolhimentos desnecessários, e vou falar aqui da importância da reintegração familiar, o quanto é importante a reintegração familiar, até porque o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, ele não cuida só da adoção, ele fala muito mais, né? A criança é inserida no SNA a partir do momento que ela é acolhida. Então, a reintegração familiar, ela obviamente está inserida nesse contexto, ela obviamente tem que estar dentro das nossas preocupações. Mas, infelizmente, o que acontece, né? A gente tem fluxos mal estabelecidos e, normalmente, não sei se vocês compartilham dessa mesma percepção, mas é muito fácil acolher, a gente acolhe de maneira muito fácil, especialmente quando a gente está falando desse acolhimento feito pelo Conselho Tutelar, e a partir do momento que a criança ou adolescente entram no sistema de acolhimento, fica difícil sair, fica difícil desacolher. Seja porque a gente meio que se acomoda nessa ideia da proteção, ou seja, agora ela está protegida, então vamos deixar ela lá. Não, não vamos deixar ela lá. Ela está lá provisoriamente, ela está lá temporariamente, ela está lá transitoriamente, né? É absolutamente transitório. Então, acolher, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tentar reintegrar. Quando? O mais rápido possível, de maneira urgente. Tudo que envolve acolhimento é urgente. A gente não pode se acomodar com isso. Um outro fator, né? A gente acaba, através dessa acomodação, ela está acolhida, está protegida, deixando de respeitar os prazos. E aí eu gosto muito de uma conta que o colega Sacha Alves, do MP do Rio Grande do Norte, faz, que é uma conta do tempo de acolhimento, incluindo-se o prazo da ADPF. O prazo está lá na lei de 18 meses, né? O prazo do máximo do acolhimento está lá na lei de 18 meses. Mas o prazo para o trâmite da ADPF é de 120 dias. Então, a gente teria 4 meses a menos. Ou seja, em um ano, no máximo, a gente tem que ter uma definição, né? Não dá para ficar... A criança não pode esperar mais do que isso para ter a sua definição jurídica estabelecida. É inconcebível que uma equipe técnica demore mais de um ano, a equipe técnica do acolhimento, a equipe técnica do juízo, as equipes técnicas do CREAS, enfim, elas demorem mais de um ano para saber se é caso de reintegração ou não. E se não é obrigatório.
que essa criança seja encaminhada para a família adotiva. Não tem outra saída, né? Não tem essa, vamos esperar, vamos dar um tempo. É claro que em situações particulares e em casos concretos, a gente tem um pouco mais de flexibilidade, mas um ano é muito tempo, né? Pensem a gente morando, né? Vamos trocar, né? Vamos inverter. A gente passando um ano no acolhimento, é muito ou é pouco? Né? E olha que a nossa percepção do tempo é muito diferente das crianças e dos adolescentes. Um procurador de justiça muito conhecido, Sávio Bittencourt, o MP do Rio de Janeiro, procurador de justiça do Rio de Janeiro, fala assim, se vocês acham que o prazo de acolhimento ele é pouco, ele é pequeno, façam o seguinte, coloquem os seus filhos lá, né? Imaginem como é passar uma noite com o seu filho no acolhimento. E aí você vai entender o quanto esse tempo é urgente, quanto a gente tem que ter observância em relação aos prazos, né? Os prazos de reavaliação, eles são importantíssimos, são 3 meses, né? 3 meses já dá para ter uma boa ideia de que caminho aquilo vai tomar, de que caminho a gente vai trilhar. E quando a gente está falando disso, né, de que é fácil acolher e é difícil desacolher, muitas vezes é porque a gente começa a estabelecer situações como exigências para um desacolhimento que são totalmente descabíveis. Muitas vezes não é possível que aquela família, naquele contexto, atinja aquele estándar de proteção que seria o ideal. Tá, ok, mas e não sendo o ideal, o que é possível? O que é possível? Né? Então, a gente não pode nem querer que a família, que tem uma série de vulnerabilidades, que enfrenta uma série de vulnerabilidades, inclusive em relação a políticas públicas, consiga se resgatar a sua funcionalidade. Eu não gosto muito dessa expressão família estruturada e desestruturada, justamente por causa disso. Parece que é um conceito único de família estruturada, né? Um quadradinho, um estándar do que é família estruturada, e quem está fora é família desestruturada, e só é família estruturada quem preenche todos esses requisitos. Isso não acontece. Eu prefiro o conceito de família funcional, porque a família ela tem que funcionar dentro daquela organização, com aquelas pessoas, com as suas fragilidades, as suas habilidades. A família tem que funcionar no sentido de dar proteção, no sentido de garantir as condições para o desenvolvimento básico, pelo menos, da criança e do adolescente. Então, é isso que ela tem que prover, é isso que ela tem que garantir. Ela tem que funcionar. Então, a gente precisa ter um pouco mais o pé na realidade, né? Compreender o contexto daquela família e entender o que é possível para aquela família, né? Até onde é possível ela alcançar. E se isso atinge um patamar de proteção que seja aceitável, que garanta, né, que a criança não vai ser, a criança ou adolescente não venham a ser revitimizados, não sejam recolocados em situação de risco. Mas achar que as nossas famílias, as famílias das crianças e adolescentes acolhidos vão se tornar, num passe de mágica, aquela família de comercial de margarina, isso é um pouco fora da nossa realidade. Justamente por conta dessas vulnerabilidades. Mas eu também não caminho por uma outra vertente, que é uma vertente que existe, que é muito, muito presente, de que as famílias são totais vítimas da ausência de políticas públicas. Então, a gente parte, a gente tem um pêndulo, né, e a gente tem que ter um bom senso em relação a isso, né? De um lado, há uma corrente que acha que a família, independentemente de qualquer coisa, ela tem que se tornar uma família absolutamente estruturada, e aí vou usar essa expressão nesse conceito que eu critico mesmo, uma família absolutamente estruturada para que a criança possa voltar, a despeito de uma série de vulnerabilidades que não dependem nem dela, que muitas vezes são de políticas públicas mesmo. Ela que se vire para suplantar essas vulnerabilidades. Há uma corrente, um lado extremo, que caminha por esse viés. O outro viés é o outro extremo, que diz que as famílias não têm responsabilidade nenhuma em relação a isso, e tudo, no mais das vezes, são vítimas da ausência de políticas públicas. Então, tudo é culpa do Estado. O Estado tem que prover tudo antes de você pensar em acolher uma criança ou um adolescente. E não é nenhuma coisa nem outra. Não é nenhuma coisa nem outra. Não é nem lá nem cá. Né? A gente precisa identificar o que é realmente
vulnerabilidade de política pública, e aí instar o Estado a minorar essas vulnerabilidades e, por outro lado, compreender que, não obstante existam inúmeras vulnerabilidades, não são todas as crianças, as famílias que passam por essas vulnerabilidades que colocam as suas crianças em situação de risco. E quando a gente está falando, estamos falando também de vulnerabilidade econômica, né? E de maneira que, assim, não é nem uma coisa nem outra. A gente precisa ter o pé na realidade e precisa também compreender até onde vai a responsabilidade e o papel da família. Por outro lado, quando a gente está falando de reintegração familiar, a gente precisa ter muita atenção e muito cuidado com um aspecto que me parece fundamental, que é a questão do biologismo. A gente perde muito tempo distorcendo o conceito de família extensa e buscando parentes para essa criança e para esse adolescente, quando a reintegração ela só pode ser feita na família natural ou na família extensa. E a gente precisa compreender, então, né? A família natural são os pais, né? E o que é a família extensa? A família extensa vem um conceito na lei, né? O artigo 25, parágrafo único do ECA, traz esse conceito de família extensa, revelando, né, ou concretizando aquilo que o Supremo Tribunal Federal já dizia, de que o conceito familiar ele envolve menos a biologia e mais o afeto. O grande amálgama, né, o unificador, o conceito de família, especialmente nos tempos modernos, ele passa ao largo da questão sanguínea, da vinculação biológica, e é muito mais focado e centrado na questão do afeto. Por isso a gente tem, né, essa enormidade, essa pleiade de formas de constituição familiar, e todas elas merecendo a proteção do Estado enquanto unidades familiares, e esse conceito, né, ele veio quando do julgamento daquelas ações que falavam do reconhecimento da união estável homoafetiva como entidade familiar e, portanto, detentora da proteção do Estado. Então, houve essa conjugação, essa assertiva de que o conceito de família passa pelo afeto. O afeto é o fundante, o afeto é o aspecto fundamental, primeiro, principal, e sem ele não há, né, sine qua non, sem ele não há que se falar em conceito de família, é o afeto. Por isso que não é qualquer parente que é família extensa. Parente é uma coisa, família é outra. Parente é vínculo biológico, família é outra coisa. Família é o parente com vínculos de convivência, afinidade e afetividade. É o que está lá no artigo 25, parágrafo único do ECA. Então, não tem sentido a gente deixar a criança acolhida e ficar expedindo milhares de precatórios ou indo atrás de parentes dessa criança ou desse adolescente. Porque isso não vai chegar em nada. A gente não está indo atrás de família extensa. A gente está indo atrás de parente. E isso é biologismo. Isso é a supremacia do vínculo sanguíneo pelo vínculo sanguíneo. O que não diz nada. O que não diz nada. A preferência da família extensa, a busca da família extensa, ela tem que ter esse corte dos parentes serem próximos e de serem parentes com vínculo com aquela criança ou com aquele adolescente. Senão, não tem sentido sair atrás de família. Você não vai atrás do tio-avô daquela criança que nunca viu, não conhece, mora fora, tem 30 anos que não pisa na cidade, sequer teve contato com a mãe daquela criança. O que é essa pessoa? Ele é só o parente. Eu costumo brincar e dizer que é fácil a gente entender o que é parente, o que é família, quando a gente olha para a nossa própria família. É fácil entender porque a gente consegue visualizar. Existem pessoas que têm um vínculo de parentesco, que pode até ser próximo, mas que não tem vínculo de afinidade nenhum. Né? Tá lá, convive, compartilha o mesmo espaço, mas o santo não bate, né? A gente não tem aquela simpatia, aquela empatia, aquela afinidade com aquela pessoa. Ao passo que existem parentes que são até mais distantes do que esse primeiro e que a gente se interessa pelo que está acontecendo com ele, como é que ele está, que fazem bem para a nossa pessoa e que a nossa pessoa faz bem para eles. Então, a gente gosta de estar junto. É só pensar no almoço de domingo.
da nossa família, né, em tempos que não pandêmicos, né, quando a gente podia reunir todo mundo, daquelas famílias italianas e tal, e é fácil identificar o que é família, o que é parente. Das crianças e adolescentes, a gente tem que se preocupar com família e não com o parente. Romper, então, essa questão do vínculo biológico e não ficar se desgastando, perdendo tempo atrás de pessoas que têm um mero vínculo biológico com essa criança. Existe voltando a pegar uma expressão do colega Sacha Alves, ele costuma dizer assim, a família extensa, ela aparece. Quando a criança é acolhida, a família extensa aparece. Em que sentido que ele diz isso? Né? De que a família extensa, ela, por conta desse vínculo de afinidade, de afetividade, ela procura saber a situação da criança, se oferece para ficar com a criança, né? Ela, de algum jeito, você não precisa procurar muito por ela, porque ela vem atrás para saber o que aconteceu. Afinal de contas, ela tem vínculo, afinal de contas, ela tem afinidade, tem afetividade por aquela criança ou por aquele adolescente. É claro que a gente não pode levar isso a ferro e fogo, porque a gente enfrenta as questões de acesso à justiça, claro, né? Então a gente não pode simplesmente não procurar a família extensa achando que ela vai aparecer, né? Esse é um critério bom, né? O critério que o Sacha traz é um critério muito interessante, exemplificativamente falando, mas ele não pode ser levado a ferro e fogo, porque senão a gente vai acabar não procurando a família extensa, e a família extensa vai, apesar de continuar sendo extensa, de preencher todos esses requisitos, não ter acesso à justiça, né? Não conseguir chegar até nós, né? Até o sistema de justiça, por conta das dificuldades de acesso, né? Por falta de defensor público, por falta de advogado ativo, etc, etc, etc. Importante é diferenciar, né? É desapegar dessa questão do vínculo biológico e focar no vínculo afetivo, porque é isso que constitui família, né? Esse é o conceito de família já homologado, né? Já mais que decantado pelo STF e estabelecido no artigo 25, parágrafo único do ECA. Portanto, é importante para que a gente possa fazer uma reintegração familiar bem feita, que a gente tenha decisões que sejam técnicas, conclusivas, contextuais e rápidas, né? Se há vínculos, se há condições de reintegrar a criança, que isso seja feito no prazo mais breve possível. Porque se isso não for feito, só há uma outra alternativa. Se a reintegração familiar, e é preciso que ela seja esgotada, né? É preciso que ela seja tentada. Não estou falando de necessariamente você dar a guarda e aí recolocar a criança em situação de risco, mas isso precisa ser exaurido, né? Isso precisa ser esgotado. Esse estudo em relação à reintegração familiar, ele precisa ser feito. É nossa obrigação, assim que a criança é acolhida. Assim que a criança é acolhida, a gente precisa fazer essa análise em relação à reintegração, à possibilidade de reintegração familiar. Porque, em não sendo o caso da reintegração familiar, só há uma outra alternativa diante da transitoriedade do acolhimento, que é a colocação em família substituta. E quando a gente está falando de situações de acolhimento, a gente está falando notadamente das situações de colocação em família adotiva. Para isso, a gente tem um instrumento que é muito peculiar, que é muito nosso, que é muito próprio, que é a ação de destituição do poder familiar, carinhosamente chamada de ADPF. Carinhosamente chamada de ADPF. Como a gente não tem, em regra, a matéria do direito da criança e do adolescente nas nossas faculdades de direito, e a gente acaba, muitos de nós, caindo no atropelo na infância e juventude, eu gosto de usar 5, 10 minutinhos para falar um pouquinho de uma parte mais teórica da ação de destituição de poder familiar, para que a gente entenda para que ela serve, de onde ela vem e para que ela serve, quando que a gente deve usar, quando a gente não deve usar, porque, infelizmente, a gente vê, né, Brasil afora, muitas vezes uma falta de manejo desse instrumento que é tão importante, que é um instrumento muito próprio do Ministério Público, talvez o melhor instrumento que a gente tenha para garantir direitos de criança e adolescente à convivência familiar e comunitária, não sendo o caso de reintegração familiar, sem dúvida nenhuma é a ação de destituição de poder familiar, justamente porque ela incumbe a nós, apesar
de existir na lei, né, a legitimidade ativa dela ser do Ministério Público e quem mais tiver legítimo interesse, a gente vê em 90% dos casos, 99% dos casos, o ajuizamento da ação de destituição de poder familiar sendo feita pelo Ministério Público. Então, somos nós que ajuizamos, então esse instrumento está à nossa disposição, né? Ele é um instrumento muito próprio, muito particular do Ministério Público. Aqui a nossa importância e a nossa grande contribuição que a gente pode dar para a efetivação desse direito de criança e adolescente. A gente tem a obrigação de ajuizar as ações de destituição de poder familiar quando ela for cabível, a gente vai falar dessas hipóteses daqui a pouquinho, mas é a nossa obrigação, é o nosso papel na defesa da concretização do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes, ajuizar as ações de destituição de poder familiar quando elas forem cabíveis. Mas para isso a gente vai falar um pouquinho de como ela funciona, quais são as suas características, né? Então, qual é a natureza da DPF, né? Ela é uma ação civil sancionatória dirigida exclusivamente aos pais. Então, ela é personalíssima. Ela é personalíssima. Por quê? Porque eu estou falando da destituição do poder familiar e só os pais têm poder familiar, né? Só eles são os titulares deste poder que eu vou querer destituir. Que, através dessa ação, eu quero sancioná-los a ponto de tirar deles esse direito, né? Esse poder-dever que a gente chama poder familiar. Por isso que é personalíssimo. Ah, mas eu posso ajuizar em relação a quem está com a guarda da criança? Não. Ah, mas a avó está com a guarda. Ela não está no polo passivo da DPF. Ah, mas o tio está com a guarda. Ele também não está no polo passivo da DPF. A DPF é personalíssima. Personalíssima. E a gente tem alguns motivos que podem ensejar o ajuizamento da ADPF e uma grande justa causa, né? Vários motivos e uma justa causa. Quais são os motivos? Os motivos são conhecidos de todos, né? Aqueles que estão lá no 1638 do Código Civil: abuso de autoridade, falta aos deveres ou arruinar os bens dos filhos, castigo imoderado, abandono, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes. Em 2017, houve, né, um acréscimo com a Lei 13.509, criando mais um motivo para a DPF, que é a entrega irregular do filho para adoção. A gente também teve, né, em 2018, a inserção da prática dos crimes de homicídio, feminicídio, lesão corporal de natureza grave seguida de morte, estupro ou outro crime contra a dignidade sexual contra o outro titular. Qual outro titular? Do poder familiar, né? Então, de um titular do poder familiar contra o outro titular ou contra o próprio filho, e a prática de crimes dolosos, sujeito à pena de reclusão, contra o próprio filho ou contra o outro titular do poder familiar, né? Essas duas inserções vieram aí em alterações de 2018, são relativamente novas, se bem que a gente já tinha essa questão da prática do crime contra o filho como uma das causas, um dos motivos para a DPF. O descumprimento do artigo 22 do ECA, que estabelece qual é o conteúdo da guarda, né, os deveres da guarda, educação e sustento, ou melhor, o conteúdo do poder familiar, né, quais são as obrigações do poder familiar? Dever e direito, né, de guarda, educação e sustento. O descumprimento desses deveres gera motivação para o ajuizamento da ADPF. Mas a gente tem uma grande justa causa. E acho que esse, para mim, que para nós, o mais importante, o que vai fazer a gente pensar ou não. Quando é que surge? Porque motivo eu posso ter vários, né? E não necessariamente a prática do motivo vai levar automaticamente ao ajuizamento da ação de destituição de poder familiar. Mesmo a prática, né, de um desses motivos. Vamos dizer que o pai tenha abandonado o filho. Vai ter abandonado o filho. O filho é acolhido, né? Então tá lá, tem um motivo já, né? O motivo tá lá, abandono é um dos motivos que autoriza o ajuizamento da DPF. Mas qual que é a primeira obrigação que a gente tem que ter quando a criança é acolhida? Reintegração familiar. Ainda que seja com esse pai que abandonou. Então, não necessariamente vai caber a DPF aqui. Mesmo que haja um dos motivos, porque eu preciso de motivos mais a justa causa. E a justa causa é uma só. É a que está lá no parágrafo 9º do artigo 101 do ECA. A impossibilidade da reintegração da criança ou adolescente
a sua família de origem, e aqui família de origem também é entendida como família extensa. Eu só posso ajuizar a ação de destituição do poder familiar quando eu tiver um laudo conclusivo que aponte a impossibilidade da reintegração da criança ou do adolescente em sua família de origem. Aí eu tenho justa causa. Mais do que justa causa, aí eu passo a ter a obrigação, em 15 dias, de ajuizar essa ação de destituição do poder familiar. Então, por quê? Porque qual é a finalidade da ADPF? Qual é o objetivo da ADPF? Não é necessariamente sancionar os pais, porque muitas vezes para os pais é uma bênção você, né, isentá-los dessa responsabilidade. A finalidade é outra. A finalidade é dar condição de adotabilidade para a criança e para o adolescente. É colocá-la no cadastro de adoção. Por quê? Porque quando eu tenho um laudo me dizendo que é impossível, naquele contexto, claro, são laudos sempre contextuais, a gente vai falar disso quando estiver falando da antecipação de tutela. Eu automaticamente, pela transitoriedade do acolhimento, tenho que ajuizar a DPF. Para quê? Para inserir a criança ou adolescente no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, para que ela possa ser adotada. Por quê? Porque o acolhimento é transitório entre a reintegração ou, sendo impossível, a sua colocação em família adotiva, sua colocação em família substituta. Mas muita gente acaba não ajuizando a ação de poder familiar, de destituição de poder familiar, porque tem uma má compreensão das suas consequências. Então, a ADPF, quais são as consequências? Você coloca a criança no cadastro. A consequência é essa, criança ou adolescente no cadastro de adoção. A consequência é essa, e só essa, e só essa, né? Ela afeta a certidão de nascimento? Ela vai ser averbada na certidão de nascimento da criança, mas ela vai tirar o nome do pai, o nome da mãe? Eu já vi acontecer. É um equívoco enorme. Claro que não. Você não muda a certidão de nascimento. A criança não passa a ser filho do espaço em branco e do espaço em branco. Apesar de, repito, eu já ter visto a certidão de nascimento vir para o processo, ser o nome do pai, ser o nome da mãe. Né? A consequência da DPF não é essa. Não é essa. Rompe o parentesco? Não rompe o parentesco. Lembrem-se, artigo 42 do ECA. O que rompe os vínculos jurídicos com a família biológica, salvo os impedimentos matrimoniais, é a adoção, não é a ADPF. Então, a ADPF não rompe o parentesco. O pai não deixa de ser pai, a mãe não deixa de ser mãe, o avô não deixa de ser avô, a avó não deixa de ser avó. E as obrigações familiares? Se perdem? Claro que não, claro que não. Então, mesmo o pai ou a mãe que tenham sofrido uma ADPF, tem a obrigação de pagar alimentos, por exemplo. Né? Ele não está isentado disso. Né? Não é uma libertação. Você não tem sentido você ter uma sanção civil que seja benéfica. Para ele não ter nenhuma obrigação em relação ao filho, continua com a obrigação familiar, continua com a obrigação de alimentos. Se eventualmente tiver sucessão, o filho cuja situação de ADPF foi em relação a ele, continua concorrendo na herança, ou seja, não rompe nada, não rompe nada. Muito menos os vínculos afetivos, né? Muito menos os vínculos afetivos. Imagine uma criança lá dos seus 10 anos que tem uma loucura pela avó, né? Apaixonado pela sua avó. A ADPF vai romper esse vínculo afetivo? De jeito nenhum. Então, a ideia é justamente colocar essa criança em condições de ser adotada. A ADPF serve para isso. Quem pode ajuizar? Já falamos, né? MP ou quem tiver legítimo interesse, mas a prática vai mostrar que 99% das ADPF são ajuizadas pelo MP. Serve para toda criança ou adolescente acolhido? Já vimos que não. Já vimos que não. Mesmo que eventualmente haja um motivo. Ela só vai servir para criança ou adolescente que houver, né, que a gente tiver laudo da impossibilidade da reintegração familiar. Vai servir para ela. Não é para toda criança acolhida, né? Acolheu, eu já ajuizo automaticamente a ação de destituição de poder familiar. Calma, não é hora ainda. Ainda não. Ainda não. Né? Nessa ação de afastamento do convívio familiar, nessa ação de aplicação da medida protetiva de acolhimento, é onde você vai tentar a reintegração familiar. Não é a ação porque a ação de destituição ela não é uma ação de estudo familiar,
não é uma ação que você vai ver como é que a família está agora, não é uma ação para você tentar a reintegração familiar. A ação não serve para isso. A ação serve quando a página da reintegração familiar já está virada. Então, a gente não vai pensar mais em reintegração familiar, ainda que a família biológica venha aos autos, né? E tem contraditória e ampla defesa para isso, para brigar pela criança, ou para... Muitas vezes não é nem brigar pela criança, é para evitar que ela seja adotada, porque parece que alguns pais ou mães biológicos acham que é um crime você colocar um filho deles para adoção, eles não conseguem cuidar dos filhos, eles não cuidaram dos filhos, eles não conseguiram a reintegração familiar, porque eles, né, por algum motivo, não tiveram condições para isso, mas parece que colocar o filho deles para adoção é um tapa na cara, é como se fosse um atestado de incompetência paterna. E não tem nada disso, a questão não é de julgamento, a questão é que a criança não pode ficar esperando para sempre, né? Não está no escopo do sistema de justiça ficar fazendo isso, ficar fazendo esse tipo de estudo na ADPF. A ADPF é uma ação muito objetiva, porque ela tem esta finalidade. Então, o lugar de fazer essa prova da impossibilidade da reintegração familiar é na ação da medida de proteção, né? Ação da aplicação da medida de proteção de acolhimento, ação de afastamento do convívio familiar, ou ação da aplicação da medida protetiva do acolhimento. É lá que a gente vai fazer os estudos sobre a reintegração familiar. Tem o lado da impossibilidade, aí eu tenho 15 dias para ajuizar a ação, para dar a essa criança, a esse adolescente, condição de adotabilidade. Por que eu coloquei aqui filtro divino e ajuizamento para ver no que dá? Justamente isso que eu estou falando, né? O ajuizamento eu não posso, vou ajuizar para ver como é que está a família, não. Eu tenho que ver antes. Eu já tenho que vir com prova pré-constituída no processo. E eu vou constituir essa prova lá na outra ação. Aqui, eu vou comprovar o motivo que me autorizou a entrar com a ação. Olha, o motivo é esse, abandonou, tentou a reintegração familiar, não conseguiu, encaminha para adoção. A página da família biológica da reintegração já virou. E eu coloco o filtro divino porque, fazendo uma brincadeira, né, uma certa ironia, porque muitas vezes a gente vê colegas falando assim, eu não vou entrar com a ação, não. Eu tenho laudo falando da impossibilidade da reintegração, eu tenho motivo, que a criança está abandonada lá no acolhimento, ninguém visita, nunca ninguém quis nada com ela, mas eu não vou ajuizar, não, porque ela está aí já com seus 13 anos, para ela é difícil ser adotada. E aí a gente chama para a gente uma responsabilidade que não é nossa, não está no nosso papel dizer quem pode ser adotado e quem não pode. A gente tem inúmeros casos, diversos casos, de crianças e adolescentes que são adotados já 16, 17 anos, os programas de visibilidade estão aí para mostrar essas inúmeras experiências exitosas. Então, o MP não pode se colocar na posição divina de cravar um inadotável. Não tem criança e adolescente que sejam inadotáveis. É nossa obrigação ajuizar as ações de destituição de poder familiar quando houver laudo de impossibilidade de reintegração. Mas o adolescente já tem 16 anos. Não tem problema. Não tem problema. Sabe aquela história do não, ele já tem? Se a gente não entrar com a ação, ele não entra em cadastro, a gente não entrar com a DPF, ele não entra em cadastro nenhum, ele nunca vai ser adotado, né? Não tem jeito, é impossível, é impossível. Não tem como colocá-lo no cadastro sem ordem judicial, não tem outro meio para isso. Então, não, ele já tem. Mas sendo colocado no cadastro, a gente está potencializando uma chance para ele, né? Quem somos nós para dizer que aquele adolescente de 16 anos não vai ser adotado, né? É muito diferente da hipótese de você perguntar para o adolescente, ele falar, não, eu não quero ser adotado. Mesmo assim, muitos deles falam isso por defesa, por medo, porque já passaram, né, por esse processo de rompimento de vínculo várias e várias vezes. Eles têm aqueles prejuízos que a gente falou lá no primeiro slide, da dificuldade de estabelecer vínculos afetivos. Então, eles falam muitas vezes sem compreender o alcance daquilo que estão dizendo. Mesmo nesses casos, eu oriento, né, e faço e ajuizo as ações para dar oportunidade. Aí, se lá na frente, quando de uma eventual oportunidade, né, de uma eventual aproximação com uma família, aí ele não queira, aí tudo bem, porque é obrigação nossa mesmo
ouvir o adolescente quando da colocação dele em família substituta, né, quando da colocação dele em adoção, mas, né, antes, né, no ajuizamento da DPF, eu acho que a gente precisa, mesmo nesses casos, pensar direitinho, né? Eu ajuizaria, porque a gente não está nessa posição de dizer que uma criança ou um adolescente são inadotáveis. Ninguém é inadotável. E não somos nós que vamos chamar essa responsabilidade para a gente ou ter essa presunção de colocar um selo de inadotável em qualquer criança ou qualquer adolescente. Ajuizemos as ações, pelo menos a oportunidade a gente dá. Os prazos são de 15 dias para o MP, a partir desse relatório conclusivo da impossibilidade de reintegração familiar, e de 120 dias para acabar. Todavia, a gente sabe que esse não é o prazo médio, né? São raríssimas as varas que conseguem cumprir esse prazo, porque o prazo, vejam, não é só do trâmite em primeiro grau, né? Não são 120 dias até a sentença da DPF, 120 dias para terminar o processo. Prazo de duração do processo, artigo 163 do ECA, é de 120 dias. Então, a gente, infelizmente, a gente precisa pensar, e aí convido vocês a fazer essa reflexão, se ainda não fizeram, qual é o tempo médio de duração da DPF na comarca de vocês? Quanto tempo mais ou menos dura? Né? A gente tem ações de destituição de poder familiar que estão aí com 6, 7 anos, 8 anos. E são 8 anos de uma situação que eu já tenho estudo técnico dizendo que aquela criança não volta para a família. Então, são 8 anos que essa criança vai permanecer no abrigo, concordam comigo? 8 anos que eu não estou dando oportunidade para ela de estar numa família de forma definitiva para chamar de sua. Qual que é a saída, então? Né? Porque, assim, se o prazo durasse 120 dias e a gente colocasse ali naquela matemática dos 18 meses do prazo máximo do acolhimento, até vá lá, até tudo bem, mas a prática mostra que não é assim. A prática mostra que não é assim. O tempo médio são anos, não são 4 meses, são anos. Tem uma saída, e a saída está na nossa mão, né? Lembra? Eu falei de prova pré-constituída, eu falei de virar a página da reintegração familiar, e eu falei do objetivo fundamental da ação de destituição de poder familiar, que é dar à criança e ao adolescente condição de adotabilidade. Por isso, eu vou começar a falar e vou me debruçar sobre isso com vocês de uma maneira bastante tranquila, porque eu acho esse um dos temas fundamentais dessa nossa conversa de hoje, que é a questão da liminar ou antecipação de tutela na ação de destituição de poder familiar, porque essa depende da gente. Essa, muitas vezes, está na nossa mão, como está na nossa mão a DPF de uma maneira geral. Para mim, talvez o maior dos instrumentos que a gente tenha para garantir a concretização de convivência familiar de crianças e adolescentes que estão acolhidas. Porque ela garante que ela conviva em família durante o trâmite do processo. Eu não preciso esperar o trânsito em julgado e sequer a prolação de sentença de primeiro grau, que se vai ser objeto de recurso ou não, desde já. Né? Então, eu não preciso esperar o trânsito e nem a prolação de sentença para colocá-la em família. Isso a gente tem, né, através da leitura do ECA e através da leitura do próprio Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, né, as funcionalidades do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, a gente vê que não só é possível, como é desejável, muitas vezes recomendável, e no mais das vezes necessário que isso seja feito. Então, vamos pegar aqui nessa primeira página para a gente entender se há um espaço legislativo para que a gente possa fazer isso, e me parece evidente que há, como há em todas as ações, mas aqui especificamente me parece muito evidente que isso seja não só autorizado como recomendado. Depois a gente vai ver algumas outras posições institucionais e jurisprudenciais que autorizam que a gente tome esse tipo de atitude. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o artigo 28 do ECA vai falar
que a colocação em família substituta, ou seja, guarda, tutela e adoção, pode ser feita, deve ser feita, independentemente da situação jurídica da criança ou do adolescente. Ou seja, colocação em adoção não depende da situação jurídica da criança ser definitiva, ou seja, já estar, né, com trânsito em julgado da DPF. No artigo 157, ele aprofunda mais numa terminologia ruim. Vocês vão ver que a terminologia do 157, ela é uma terminologia ruim, mas ela dá essa percepção, né? Havendo motivo grave, pode a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do poder familiar de maneira liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiada à pessoa idônea mediante termo de responsabilidade. Pessoa idônea, termo de responsabilidade. O termo de responsabilidade ele não serve para isso. O termo de responsabilidade é lá das medidas de proteção, a mais simples delas, do artigo 101.1 do ECO, encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade. Aqui nós não estamos falando de termo de responsabilidade, estamos falando de guarda. Nós estamos falando de guarda. Ficando a criança ou adolescente confiada à pessoa idônea, mediante termo de guarda. Guarda para fins de adoção. Quem é essa pessoa idônea? O pretendente de adoção cadastrado. Ela já está com a sua idoneidade comprovada, porque ela já está dentro do cadastro. Então, a terminologia do 157 é ruim, mas tudo que ela fala, tudo que ele fala, é a respeito da antecipação de tutela na DPF, com concessão de guarda provisória à família devidamente cadastrada. O artigo 163 do ECA, o primeiro pedaço dele fala justamente do prazo. A ação de extinção de poder familiar terá o prazo de 120 dias. Caberá ao juiz, no caso de notória inviabilidade da manutenção do poder familiar, né, dirigir esforços para preparar a criança ou adolescente com vistas à colocação em família substituta. Artigo 300 do CPC vai falar da tutela de urgência, né? A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, ou seja, eu já tenho, qual que é a justa causa da DPF? Toda aquela prova pré-constituída, né? A probabilidade do direito vem através da prova pré-constituída, do laudo conclusivo de impossibilidade de reintegração familiar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Se eu demoro, a criança começa a sofrer ou aumentar os seus prejuízos pelo longo prazo de acolhimento e também a gente sabe que crianças mais velhas perdem o interesse do pretendente à adoção. Então, o tempo corre contra a criança. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Qual é o resultado útil do processo? Colocar a criança para adoção, colocar a criança ou adolescente para adoção. Se eu não dou a tutela de urgência, eu estou colocando em risco, né? Se eu demoro muito para colocar, se eu espero o trânsito em julgado, eu estou colocando em risco o resultado útil do processo pela demora na prolação de sentença. E a tutela de evidência aí entra como, né, como um soldado de reserva, se a inicial vier instruída com prova documental, sem que o réu crie dúvida razoável, né, o que está lá no artigo 311, 4 do CPC. Já para os casos depois, né, da contestação. Aqui nós estamos falando de antecipação de tutela mesma, né, aquela liminar, a tutela de urgência mesmo, né, que é inaudita altera parte, né? Você não precisa necessariamente esperar a citação, né? Você já vem com prova pré-constituída e já o pedido de suspensão liminar do poder familiar e colocação da criança em família adotiva, né? Mediante prévio cadastramento, claro. É mais ou menos isso que, tanto para a infância, que é a Associação Nacional, o Fórum Nacional dos Promotores, dos membros do Ministério Público da Infância e Juventude, vem falar no artigo, no seu enunciado número 1 de 2014, né, ele é uma releitura do 157 com a terminologia melhorada, dizendo que é possível a colocação de criança e adolescente em família substituta após a antecipação de tutela em ação de destituição do poder familiar, constatada a improvável reintegração familiar, lembra do laudo? Lastreada em estudo técnico por meio de concessão de guarda provisória à pessoa devidamente cadastrada. Né? Então, o enunciado 1 do Pró-Infância é a redação do artigo 157 melhorada. Temos também o enunciado 1 do FONAJUP, né, o Fórum Nacional de Justiça dos Juízes da Justiça Protetiva, né, poderá o magistrado liminarmente suspender o poder familiar e determinar a colocação em família substituta, devendo ser informado aos pretensos adotantes expressamente o caráter liminar das decisões, né?
Por quê? Porque é uma situação que contém alguma precariedade, apesar, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, contém alguma precariedade, apesar do risco ser mínimo. Se você está lastreado em estudo técnico, se você já ultrapassou a etapa da tentativa de reintegração familiar, a chance de você ter uma reversão disso é mínima, mas essa chance, essa possibilidade precisa ser, pelo menos, informada para os pretensos adotantes, né, para os cadastrados na adoção que vão conviver, vão receber a guarda dessa criança. O provimento, aí eu trago aqui, né, o provimento aqui de Minas Gerais, né, que foi, né, foi reformado, foi aperfeiçoado em novembro de 2019, quando do lançamento do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que diz que o juiz de direito pode, no melhor interesse da criança ou adolescente, determinar a inclusão cautelar na situação apta para a adoção, antes do trânsito em julgado da decisão que destitui ou extingue o poder familiar, hipótese em que o pretendente à adoção nacional deve ser informado sobre o risco jurídico. Por quê? Porque essa é a chavinha, né? O que a liminar de adoção, de instituição de poder familiar, antecipação de tutela, da suspensão do poder familiar, vai ter de efeito prático? Ela vai ser inserida no cadastro, no SNA, na situação apta para adoção. Era uma coisa que até antes do Sistema Nacional de Adoção, nessa nova versão, a partir de 2018 2019, não era possível. O antigo Cadastro Nacional de Adoção, que vigorou esses 10 anos, né, de 2008 a 2018, ele não permitia a inserção liminar das crianças e adolescentes. Ele exigia a data do trânsito em julgado da DPF. Que mais? Bom, a recomendação conjunta do CNJ, CNMP, Ministério da Cidadania e Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos, número 1 de 2020, que foi um dos primeiros documentos que saiu quando da pandemia da Covid-19, ela traçava uma série de estratégias para minorar os riscos do acolhimento. E uma das estratégias delas, né, dessa resolução conjunta, uma das estratégias era a priorização dos procedimentos para concessão de guarda provisória a pretendentes previamente habilitados, mediante relatório técnico favorável e decisão judicial competente, nos casos de crianças e adolescentes em serviço de acolhimento que se encontram em estado de convivência para adoção, ou seja, acelera para dar guarda provisória, onde haja, né, relatório técnico e decisão judicial competente. Essa questão, né, a permissão para a inclusão no SNA foi uma luta muito antiga, que vinha desde o lançamento do CNA, né, lá em 2008, como eu disse, porque o CNA não permitia essa colocação do apto para adoção de crianças que tivessem só a liminar na DPF. Isso era inconstitucional, porque em lugar nenhum, não há lei nenhuma que diga que a criança e o adolescente só pode ser adotado depois do trânsito em julgado da DPF. Né? Não há lugar nenhum que diga isso, que ele não possa ser colocado em família adotiva antes do trânsito em julgado da DPF. O que a gente fazia? A gente simulava perfis, né? Isso não é mais necessário, estou aqui fazendo esse registro histórico. O que a gente tinha que fazer era, sem conseguir inserir no CNA, a gente fazia pesquisa simulando os perfis da criança. E aí pegava a lista dos pretendentes à adoção e fazia essa pesquisa, né, fazia o contato com eles. Hoje isso não é mais necessário, hoje o SNA, entendendo a importância da liminar na DPF, permite essa situação de colocação de apto para adoção, né, e o apto para adoção vai fazer o quê? Com que o sistema veja essa criança nessa condição de apta para adoção, ou seja, passível de vinculação com pretendentes à adoção, ou seja, ela entra no radar das buscas, ela passa a ser passível de busca e vinculação dentro do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Bom, tem gente que não gosta, tem gente que é contra, tem gente que acha que não deve. E a verdade é o seguinte, né? O que está em jogo? Quais são as dúvidas, né? Quais são as grandes questões que permeiam essa discussão? Você tem de um lado a segurança jurídica e a convivência familiar. O que você vai prestigiar, né? Se você for um fã incondicional da segurança jurídica, você vai querer o trânsito em julgado da DPF,
porque aí você não tem mais, né, nenhuma chance, trânsito em julgado é trânsito em julgado, então você tem 100% de segurança jurídica. Todavia, os 100% de segurança jurídica é 0% de convivência familiar. Ao passo que a gente consegue harmonizar esses direitos ou esses princípios, né? Principalmente quando a gente vê que o que tem prioridade absoluta na Constituição é a convivência familiar e não a segurança jurídica. Eu tenho obrigatoriamente que prestigiar a convivência familiar de criança e adolescente, porque esse é o direito lá no 227 que tem prioridade absoluta. Prioridade absoluta sobre qual? Quaisquer outros direitos. Prioridade absoluta, prioridade absoluta. Inclusive a segurança jurídica? Inclusive a segurança jurídica. Então, só que quando a gente está falando de segurança jurídica, eu não estou falando não é a situação de privilegiar 100% a segurança jurídica, o que acarreta 0% de convivência familiar. Eu estou falando de uma harmonização, porque o contrário não é 100% convivência familiar na família adotiva e 0% de segurança jurídica. Eu estou falando de decisão lastreada em estudo técnico, eu estou falando já de tentativas de reintegração familiar que foram frustradas, ou seja, eu já tenho muitos elementos que me permitem uma tutela de urgência, uma tutela de evidência. Eu não estou partindo do nada, né? Quando eu estou falando de segurança jurídica, e é esse risco que tem que ser falado para os pretendentes à adoção que vão fazer essa aproximação com essa criança, esse adolescente nessa condição de suspensão liminar de poder familiar, justamente de que existe um risco. Só que o risco, ele é minorado, né? E assim, a título de exemplo, aqui, né? A gente sempre fez isso em 20 anos, a gente sempre fez isso, sempre solicitou as liminares em ADPF, os juízes sempre concederam e nunca, aqui, absolutamente nunca, o tribunal mandou voltar para a família. Por quê? Porque a lição de casa estava feita, porque a fase da reintegração familiar já tinha sido tentada antes. É muito diferente de você entrar com uma ação para ver no que dá e for caso de reintegração familiar, né? Aí você está queimando uma etapa, né? E você não pode querer que ela já vá para a família biológica, já vá para a família adotiva, sem ter antes esgotado a questão da tentativa de reintegração na família biológica. Então, tudo é uma etapa, né? As provas têm que ser pré-constituídas lá atrás, você tem que ter tentado isso lá atrás, para ter segurança, lastro, decisão técnica, amparada em estudo técnico, para poder ter uma concessão dessa antecipação de tutela, dessa tutela de urgência, dessa tutela de evidência, lastreada, porque se você não fizer isso, aí realmente você está incrementando o risco da segurança jurídica, né? Você está botando em jogo a segurança jurídica e aí realmente colocar a criança na família adotiva para depois tirar, eu acho, assim, do ponto de vista do sistema de justiça, eu acho inadmissível. Criança que vai para a família adotiva não pode voltar. Não pode voltar, não adianta querer ter crise de consciência depois. Ah, mas agora a situação está diferente. Se você, né, se o sistema de justiça entendeu, claro, naquele momento, por isso que eu digo que a decisão é sempre num contexto histórico, né? É sempre aquele contexto da decisão, daquela análise. Muitas coisas podem acontecer depois, mas não é a hora, né? A ADPF ela não serve para fazer essa análise de hoje, ela serve para validar aquela decisão histórica. Então, por isso que a gente tem que se acercar desses elementos, fazer, né, um pedido de liminar bem feito, bem fundamentado, com estudo, com laudo. Para quê? Para que ele não seja revertido depois. A gente tem, né, um ou outro caso de pontos fora da curva, de decisões que mandam voltar depois de anos na família adotiva, né? A gente teve um caso desse aqui, inclusive em Minas Gerais, há pouco tempo atrás, né? O caso ficou conhecido como caso Fica Vivi, mas que a decisão era tão absurda que rapidamente o STJ, em sede de habeas corpus, manteve a criança com a sua família adotiva, onde ela estava já há 6 anos, né? E extremamente bem adaptada. Na verdade, a Vivi não conhece outra família que não seja a família adotiva. Então, não tinha o menor sentido pensar em reintegração familiar depois de tanto tempo. Não dá para ter crise de consciência lá na frente.
É uma decisão que a gente tem que ter lado, e o lado é do melhor interesse da criança e do adolescente, né? Aí vocês podem me perguntar e me questionar, bom, essa decisão, ela pode ser reversível? A meu ver, ela até pode ser reversível, a da suspensão do poder familiar, desde que existam concomitantemente dois requisitos. Primeiro, né? E aí estamos pensando numa reversibilidade para uma reintegração familiar no bojo da DPF depois de uma decisão de suspensão. Desde que haja prova suficiente da modificação da estrutura familiar, seja ela natural, seja ela extensa. Ou seja, aquela família que tinha sido estudada, que tinha sido avaliada, que a reintegração havia sido tentada, ela teve uma modificação de estrutura absolutamente potente e suficiente para não ser um ambiente que vá gerar riscos para aquela criança, para aquele adolescente. Isso, na prática, é muito difícil acontecer. É muito difícil acontecer. Eu costumo brincar que é tão raro quanto encontrar Jesus no caminho para Damasco, né, que foi o que aconteceu com Saulo, que depois virou Paulo. Não é toda a família que consegue fazer isso, aliás, são raras as famílias que conseguem ter essa modificação na estrutura familiar suficiente a nos dar garantias e segurança de que um retorno daquela criança ou adolescente seria um retorno seguro. E segundo, mas não menos importante, que a situação jurídico-afetiva da criança ou do adolescente permaneça inalterada, ou seja, que ela não tenha ido para a família adotiva. São os dois requisitos concomitantes. Se só a família biológica natural extensa estiver modificado e a criança já tiver ido para a família adotiva, ela tem que continuar na família adotiva, a decisão não pode ser revertida, porque é o melhor interesse dela. O melhor interesse dela é continuar na família adotiva. Já é difícil o conceito número 1 acontecer, né? O critério número 1 acontecer. E o critério número 2, se tiver acontecido, é o que eu falei, criança que vai para a família adotiva não pode voltar. Não pode voltar. É um crime contra a criança, o adolescente e contra os pais adotivos, tratá-los como um balão de experiência. Tratá-los com a transitoriedade, a precariedade, por exemplo, do acolhimento familiar. É um crime, é o pior cenário possível. Agora, eventualmente pode acontecer. Por exemplo, você tenta a inserção da criança numa família adotiva, via cadastro, e não acontece, porque a criança, sei lá, tem algum problema de saúde, ou são grupos de irmãos, são aqueles casos de adoções mais dificultosas, e a criança não consegue inserção, né? Em família adotiva, e a outra perspectiva é ela continuar no acolhimento. Então, a gente, né, necessariamente vai ser mais flexível, vai ser mais moldável, vai revisitar a questão da família natural ou extensa, porque, claro, entre ela ser reintegrada, mesmo depois do ajustamento da DPF, ou permanecer no acolhimento, é claro que é melhor para ela ser reintegrada. Mas são casos em que, né, eu não consegui inserção na família adotiva, em família adotiva. Muito bem, então falamos desses riscos, né, os riscos, eles existem, mas a gente, através do nosso trabalho, né, de obtenção de prova pré-constituída dos laudos, etc., a gente consegue minorar muito esses riscos, e aqui, né, no TJMG, o que eu posso passar, assim, né, de experiência para vocês é que, efetivamente, assim como outros, tantos tribunais de outros tantos estados, é que time que está ganhando a gente não mexe, né? Então, se a criança foi para a família adotiva e lá está bem adaptada, e é legal, inclusive, a gente ter esses laudos de adaptação da criança na família biológica, na família adotiva, me desculpe, quando a gente for responder algum tipo de agravo, ou as contra-razões na ação de destituição de poder familiar, da família biológica, querendo lutar pela criança, a gente fala, já passou o tempo, ela já está bem adaptada na família adotiva. Então, um time que está ganhando, a gente não mexe, a manutenção dela na família adotiva é o que respeita o seu melhor interesse nesse atual contexto, né? Então, ser rápido, prova pré-constituída, os laudos, as tentativas de reintegração já terem sido feitas e essa argumentação de que
a decisão ela pode ser reversível, sim, desde que a família comprove por A mais B que modificou a sua estrutura familiar, garantindo, então, segurança e condições para reaver a criança, e 2, que a situação jurídica e afetiva dela não tenha sido modificada, no caso, ela não tenha sido colocada em família adotiva. Porque se ela já tivesse sido colocada, aí a gente vai manter ela na família adotiva. Trago aqui algumas jurisprudências, e eu gosto das jurisprudências mais antigas, justamente para vocês verem, né, para a gente poder tomar esse pé de que a gente não está falando de um assunto novo, nós não estamos falando necessariamente de alguma coisa que vem acontecendo agora e que é produto do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento que vem, né, de 2019. Não, isso já tem sido feito antes, já está sedimentado desde antes. Olha o que o TJMG fala desde lá de 2012, né? Colocação do menor abandonado, aí vocês perdoem a expressão menor, né? Infelizmente, ainda tem gente que se utiliza dessa expressão mesmo 31 anos depois da promulgação do ECA, né? A expressão foi revogada pelo ECA, a gente só usa criança ou adolescente. Então, a colocação de criança e adolescente abandonado em família substituta prescinde da sentença transitada em julgado da perda de poder familiar. Ainda não se chamava nem destituição. Pois assim não exige o Estatuto da Criança e do Adolescente. E não exige mesmo. Correta a sentença que julga antecipadamente a lide, quando devidamente comprovados os fatos alegados, quanto à causa ensejadora da perda de poder familiar e da adoção. Outra jurisprudência aí do DF, né, de 2013, como eu falei para vocês, eu gosto dessas jurisprudências antigas. E veja, só estou falando das jurisprudências que autorizam a antecipação de tutela, né, a liminar na ação de destituição do poder familiar. Desnecessário o trânsito em julgado da ação de destituição de poder familiar para o cadastramento da menor para adoção, frente à prevalência dos interesses da criança, agravo de instrumento negado. Então, mesmo quando, né, vejam, de 2008 a 2018, o CNA não permitia a colocação, né, dessas crianças de forma antecipada no cadastro, o cadastramento. Mas, todavia, a gente tinha que fazer desse jeito, né? Simular o perfil da criança e buscar os pretendentes que estavam habilitados, né? O fato do Cadastro Nacional proibir nunca fez com que a gente não fizesse. Por quê? Porque o melhor interesse dela, o melhor interesse tem prioridade absoluta, né? Em assento constitucional. Portanto, essa restrição do CNA era uma restrição absolutamente inconstitucional, porque violava o direito à convivência familiar de crianças e adolescentes. Então, até agora, e para a gente acabar esse nosso encontro de hoje, essa nossa conversa de hoje, né, para fazer um resumo daqui do que a gente já trouxe, né, a gente já abordou a necessidade do fortalecimento da rede e dos fluxos para evitar os acolhimentos desnecessários, já falamos da apreciação, da urgência na apreciação dos processos de crianças e adolescentes acolhidos, né? Esse é o nosso réu preso, essa é a nossa urgência. E a gente não pode se acomodar, porque é uma medida que viola direitos, é uma medida que causa prejuízo para as crianças e adolescentes, né? O largo tempo de acolhimento causa prejuízos para crianças e adolescentes. Já falamos do canto da sereia do acolhimento familiar, né? A gente não deixar as crianças e adolescentes permanecerem muito tempo no acolhimento familiar sob o argumento de que elas estão protegidas e o argumento de que os danos que o acolhimento familiar causa são menores do que os do acolhimento institucional. Não obstante isso seja verdade, os danos são menores mesmos, mas eles existem, né? O fato deles serem menores não significa que eles não existam. Eles existem. Lugar de criança é na sua família para sempre, né? Na sua família definitiva, uma família que ela possa chamar de sua para sempre. A necessidade da observância dos prazos reavaliativos em relação aos relatórios, audiências concentradas, etc. Nisso, o SNA nos ajuda muito porque ele dá os alertas. Essa contagem de prazo, o SNA faz de graça. O SNA já automaticamente faz os cálculos e nos avisa lá com o sistema de alerta das bolinhas vermelhas e das bolinhas amarelas quando os prazos estão perto de se esgotar. Então, fica fácil para a gente, que é órgão fiscal, cobrar, porque o SNA faz esse trabalho para a gente. Por isso que ele é uma ferramenta tão útil e que vai muito além
da questão da adoção em si, né? O Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, ele não é só da adoção, ele vai nos ajudar a tratar de todas as questões relativas ao acolhimento em si. A Isabelle vai mostrar para vocês nos módulos seguintes como a gente pode e deve usar essas funcionalidades do sistema para nos auxiliar na fiscalização dos processos de crianças e adolescentes acolhidos. Outra estratégia, respeitar o conceito de família extensa, que tem base no afeto, lembrar de usar o conceito que está na lei. A gente não precisa ir além do conceito que está na lei. O conceito da lei ele já é restritivo. Ele já fala que família extensa não é parente. Família extensa é o parente próximo com convivência e vínculo de afinidade e afetividade com a criança ou adolescente. Não tem isso, não perca tempo em ficar procurando. Não tem isso, não perca tempo em ficar expedindo precatória atrás do tataravô da criança que nunca apareceu, nunca se interessou por ela. Família extensa é família afetiva, é família com afeto, não é parente. Vamos acabar, então, com o biologismo, com essa necessidade, essa coisa que o doutor Luiz Carlos Barros Figueiredo, hoje presidente do TJ de Pernambuco, fala que é quase um fetiche vampiresco, a necessidade de ir atrás do sangue, porque o sangue, o valor do sangue pelo sangue, o sangue juridicamente não tem valor. O que tem valor juridicamente para a constituição de família é o afeto, precedentes do STF. E, como uma última estratégia que a gente trouxe nesse nosso encontro, é justamente o ajuizamento das ações de destituição de poder familiar, seu caso. Por que seu caso? Porque nós vimos, vão existir situações em que o acolhimento não vai gerar DPF. Aliás, estatisticamente, a grande maioria das nossas crianças voltam para as famílias de origem. O grosso das nossas crianças e adolescentes que estão acolhidas vão ser reintegradas para a família de origem. Mas, se houver laudo dizendo dessa impossibilidade, então, ajuizar a DPF, porque ela é nossa obrigação para dar condições de adotabilidade para crianças e adolescentes, já com os elementos de prova suficientes para a solicitação da antecipação de tutela de urgência, tutela de evidência, ou lá o 157 do ECA, ou com base nos enunciados 1 do Pró-Infância ou do FONAJUP, né? Inclusive usando como argumentação essa possibilidade expressa do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, da possibilidade da inserção da criança como passível, apta para adoção, mediante a decisão liminar, com esse trâmite mais célere, garantindo, né, sem prestigiar a segurança jurídica, sem desprestigiar a segurança jurídica, ou seja, mantendo a segurança jurídica através desses elementos de prova, né, fundamentadores e convincentes, mas prestigiando a convivência familiar das crianças e adolescentes, porque justamente isso é o direito fundamental delas que está previsto com assento constitucional e prioridade absoluta. Mas tem mais. No próximo encontro, né, no próximo módulo, a gente vai conversar com vocês acerca de adoção, vamos dar então um panorama da adoção, um número das adoções, como é que está o nosso cadastro, como é que está o nosso sistema, quais são os números de hoje, né, o sistema ele tem estatísticas em tempo real, quais as possibilidades e estratégias que a gente deve adotar em relação a esse quadro, que é um quadro extremamente angustiante, do número de crianças e adolescentes que estão acolhidas e não estão nem indo para suas famílias de origem e nem indo para a adoção, né? Não estão nem retornando para as famílias de origem e nem indo para a adoção. Vamos falar também das estratégias de adoção direta, porque, né, o Ministério Público é o principal combatente da adoção direta, né, através das ações que a gente pode entrar, as ações de busca e apreensão, enfim, como a gente deve manejar isso e algumas estratégias para a gente ter sucesso nessas ações, porque se a gente deixar o tempo passar, o tempo vai contar a favor da família que pegou essa criança de maneira irregular. Vamos falar, né, um pouquinho de entrega legal, quanto é importante a gente auxiliar e estruturar programas de entrega legal que vieram, né, que estão regulamentados aí pela Lei 13.509 de 17, né, que trouxe
o procedimento para dentro do ECA, né? Como é que tem que ser esse passo a passo, falar de algumas polêmicas em relação à entrega legal. Vamos falar também dos programas de apadrinhamento, vamos falar um pouquinho dos programas de visibilidade, e aí a gente retoma, né? Faz um apanhado de todas essas estratégias para a garantia, para a efetivação do direito à convivência de convivência familiar de crianças e adolescentes. Deixo aqui os meus contatos, né, da Coordenadoria Regional das Promotorias de Defesa da Criança e Adolescente e da Educação aqui do Triângulo Mineiro, endereço, telefone, o nosso e-mail de contato, nas nossas redes sociais, aí o Instagram e o Facebook, se quiserem, tiverem disponibilidade, vai ser um prazer interagir com vocês através das nossas redes sociais. Mas, por enquanto, eu gostaria de agradecer aí a atenção de vocês, agradecer a participação de todos e desejar que a gente possa continuar qualificando e aprimorando a nossa atividade fim, para que a gente possa trabalhar, então, de maneira mais harmônica, mais uníssona, para garantir convivência familiar de crianças e adolescentes, especialmente aquelas que se encontram nas situações de acolhimento. Por enquanto, muitíssimo obrigado pela atenção e até mais. Tchau, tchau.